Você já deve ter ouvido falar sobre a esquizofrenia e sobre essa grande questão do senso comum sobre a loucura. Vamos desmistificar a loucura e entender realmente o que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença que se caracteriza pela grave desestruturação psíquica em que a pessoa perde capacidade de integrar suas emoções e sentimentos com seus pensamentos, podendo apresentar delírios, alucinações e comportamentos que revelam a perda do juízo crítico. A princípio, a esquizofrenia foi descrita no final do século XIX por Emil Kraepelin, que definiu como demência precoce por acreditar que os comportamentos que exibiam estavam relacionados à demência nos idosos que apresentavam características como comportamento regredido e comportamento desorganizado. Já no início do século XX, Eugene Bleuler definiu como esquizofrenia por achar o termo anterior inadequado. Segundo Bleuler, a principal característica era a cisão entre o pensamento e a emoção, dando a impressão de uma personalidade fragmentada e desestruturada. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a terceira doença que mais afeta a qualidade de vida da população entre 15 e 44 anos. Acomete cerca de 1% da população mundial e não depende de cultura, condição social e econômica ou etnia. No Brasil, estima-se que haja em torno de 2 milhões de pessoas portadoras de esquizofrenia. Vários estudos apontam que a chance de adoecer entre fatores genéticos é cerca de 50% e os outros 50% é relacionado a fatores ambientais. Os sintomas precoces da esquizofrenia são aqueles que ocorrem meses a anos antes de um primeiro surto. Eles não são específicos da doença e não permitem um diagnóstico precoce do transtorno. Podem ocorrer comportamentos hiperativo, desatenção ou dificuldade de memória e aprendizagem, sintomas de ansiedade, desânimo, desinteresse generalizado e humor depressivo. O início do transtorno pode ser confundido com depressão ou outros transtornos, como de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e ansiedade generalizada. Os sintomas positivos estão relacionados diretamente ao surto psicótico, caracterizado por uma grave desorganização psíquica e fenômenos delirantes e/ou alucinatórios, com a perda do juízo crítico da realidade. Os sintomas negativos estão mais relacionados à fase crônica da esquizofrenia. Embora possa ocorrer na fase aguda, eles se estendem por mais tempo e predominam a longo prazo. A falta de vontade, de iniciativa ou da persistência em algumas atividades da vida cotidiana é vista pela maioria dos familiares como um sinal de preguiça ou má vontade. Entretanto, este é um sintoma da esquizofrenia. Tendem a escolher atividades mais passivas, onde não é exigido esforço físico ou cognitivo, como assistir televisão, ouvir rádio ou passar grande parte do tempo ociosos. Em situações de emergência, o ideal a fazer é contar com a ajuda do psiquiatra do paciente. Caso não tenha, é encontrado serviços públicos de assistência psiquiátrica, como os CAPs e hospitais especializados. O tratamento para a esquizofrenia é necessário por toda a vida e envolve medicamentos como antipsicótico e antitremor, reabilitação neuropsicológica, terapia cognitiva, terapia comportamental e outros. Os familiares e pessoas próximas precisam dedicar um tempo ao conhecimento dos aspectos da doença, como forma de compreender melhor seu familiar e amigo, refletir sobre suas atitudes, mudar padrões errados de comportamento e reduzir o grau de estresse, buscando solucionar da melhor forma os conflitos do dia a dia. Essa nova maneira de encarar a esquizofrenia vai se reverter em benefício para si, aliviando o sofrimento e o impacto causados pelo adoecimento e, sobretudo, melhorando a convivência e o ambiente familiar.
O pesadelo final da esquizofrenia não é não saber o que é verdadeiro. Imagine que, de repente, se desse conta que as pessoas, os lugares, os momentos mais importantes para você não tivessem sumido ou morrido. Mas pior, nunca tivessem existido. O inferno deve ser assim. Injetando a insulina.